Olá, bom dia para você. O Senado analisa propostas que podem reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência para julgar crimes comuns em conexão com crimes eleitorais, como o Caixa 2. O STF decidiu que crimes desse tipo deveriam ser remetidos à Justiça Eleitoral. 4 projetos de lei que tramitam em conjunto no Senado tentam reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Caixa 2. Se aprovados, podem reverter a decisão do STF. A Justiça Eleitoral não está aparelhada para a investigação criminal, para o processo criminal. E, além disso, não é só uma questão de estrutura, como diz Eliana Calmon, há uma questão também de segurança. Juízes da Justiça Eleitoral são eventuais, em boa parte, e não possuem, portanto, a segurança para decisões complexas como essas que envolvem corrupção, especialmente na administração pública, envolvendo autoridades brasileiras. Em uma votação polêmica, o STF entendeu que crimes eleitorais, como Caixa 2, devem ser investigados pela Justiça Eleitoral, mesmo que eles estejam associados a crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro. O coordenador do movimento Transparência Partidária teme que, com isso, haja uma demora na análise dos casos. A Justiça Eleitoral não goza das competências e da expertise, digamos, necessária para analisar os casos complexos de corrupção, que acabou essa expertise sendo desenvolvida no âmbito da Justiça Comum. É, portanto, necessário transferir essa expertise para a Justiça Eleitoral. Do contrário, teremos, sim, risco de impunidade com relação a esses processos que envolvem crimes de Caixa 2 ou questões eleitorais conexos a crimes comuns de corrupção. Na opinião do líder do PSL, a aprovação das propostas garantiria a continuidade da Operação Lava Jato, uma vez que muitos dos processos ligados à ação envolvem a combinação entre Caixa 2 e corrupção. Nós precisamos alterar esses conteúdos que estão nos códigos para não ter mais uma questão de indefinição. A Justiça Federal é a justiça que tem a estrutura e a condição para isso. A se manter essa decisão do Supremo Tribunal Federal é jogar fora, é o fim de todo o conteúdo da Lava Jato. A Justiça Eleitoral, por não ter uma estrutura para recepcionar todas essas apurações, pode ter certeza que tudo vai caminhar para prescrição e acabar numa grande pizza. Mas, para o líder do PT, a decisão do STF já é uma prática que vem dando resultados. Não há por que se considerar que a Justiça Eleitoral venha a ser mais complacente com os criminosos. O que se deve fazer é dar as condições para que a Justiça Eleitoral possa investigar adequadamente as diversas denúncias ou os crimes que cheguem ao seu conhecimento. Jovens que vivem em orfanatos podem ter preferência na seleção para o serviço militar. A ideia está em um projeto de lei que tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente, ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração, e se encaminhar para uma vida feliz.
Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar, você vai fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do Exército, né, é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais. A Comissão de Meio Ambiente aprovou requerimentos para a realização de 2 audiências públicas. Uma delas sobre a influência ou não da ação do homem nas mudanças climáticas. A outra sobre o cadastro ambiental rural e a preservação ambiental. Os senadores analisaram ainda propostas que tratam do aproveitamento econômico de resíduos recicláveis e de estímulos para o uso da energia solar. O primeiro projeto analisado pelos senadores cria incentivos para a geração de energia de matriz fotovoltaica, que hoje representa pouco mais de 1% da nossa capacidade instalada. Pelo texto, empresas que usem esse tipo de energia ficam habilitadas para receber créditos provenientes dos recursos do FGTS. Os incentivos propostos atuarão no sentido de promover o uso de energia fotovoltaica, levando a uma maior diversificação da matriz energética e a redução do uso de energia que são mais agressivas ao meio ambiente. É um assunto absolutamente relevante, mas como tem essa questão do FGTS, eu gostaria de pedir vista com a promessa de que não vou demorar a trazer de volta com a minha opinião. Outro projeto em análise estimula o acesso das cooperativas de catadores aos resíduos recicláveis, com vistas ao seu reaproveitamento econômico. O voto, em razão do exposto, é pela aprovação do PLS número 90 de 2018, de autoria da senadora Rose de Freitas. Lido o relatório, ficam adiadas a discussão e a votação na matéria. 2 audiências públicas foram aprovadas na reunião da Comissão de Meio Ambiente. A primeira vai reunir produtores rurais e pesquisadores da Embrapa para discutir o cadastro ambiental rural e a preservação do meio ambiente. A outra audiência pretende reunir cientistas favoráveis e contrários à tese de que a ação do homem no planeta é determinante para o fenômeno do aquecimento global. Esse tipo de debate tem que trazer as várias visões para, ao final, o Congresso Nacional tirar posições que atenda aos vários interesses. Existe uma corrente respeitada de cientistas que afirmam ser o homem responsável pela mudança climática, como existe uma outra corrente de cientistas também respeitáveis que afirmam o contrário. Então, eu acho que seria de bom tom fazermos 2 e talvez migrarmos daí sim para uma terceira, onde representantes das 2 correntes estariam ao mesmo tempo aqui. A forma como nós vamos definir isso, como vai ser uma audiência conjunta, eu vou sentar oportunamente com o presidente da outra sessão, da CRE, para aí sim nós deliberarmos se vai ser numa só ou vamos fazer em 2 momentos. Um projeto em tramitação no Senado permite a qualquer pessoa com um celular registrar infrações de trânsito e enviar para órgãos fiscalizadores. Pela proposta, cada cidadão se transforma em um fiscal de trânsito. Hoje em dia, usamos o celular para quase tudo. E ele pode ganhar mais uma utilidade: a de ferramenta de fiscalização de trânsito, caso um projeto de lei do Senado seja aprovado. A proposta foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato. O texto prevê a possibilidade de que qualquer pessoa inicie um processo de multa, desde que apresente provas concretas de que ocorreu a infração. Esse projeto vai permitir que, uma vez preservada essa prova através principalmente de vídeos, ela seja remetida ao órgão competente para lavrar o auto, assegurando o contraditório e ampla defesa ao motorista, com direito à contraprova, e aí sim, constatada a veracidade, o poder público vai poder lavrar esse auto de infração. Mas o que a população
população pensa sobre a possibilidade desse novo cenário. Eu acho que beneficia, acho que facilita mesmo. Acho que talvez para eles tenha alguma dificuldade, né? Porque eles sejam contratados para isso, enfim. Uma pessoa que não conhece a legislação, que é a maioria da população, ela está despreparada até para ela mesma, imagina para infracionar o próximo. Com o projeto, situações como essa seriam comuns de serem denunciadas. Os debates no Senado prometem ser polêmicos. Em pauta, questões como a fé pública nas provas apresentadas, a possibilidade de perseguição por alguém que possa forjar as situações irregulares e a proteção à imagem dos cidadãos. Segundo especialistas, é preciso imparcialidade para registrar a infração, o que só os agentes de trânsito treinados teriam. Em princípio, uma prova produzida por um agente particular, ela não tem o mesmo valor da prova produzida por um agente público, por um servidor público concursado, que é o agente de trânsito, fiscal de trânsito. Como vai funcionar a recepção dessas provas e a verificação dessas provas para dar a elas fé pública que é o grande debate. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá ao plenário. A medida provisória que determina que os trabalhadores devem fazer o pagamento de contribuição sindical por boleto aguarda a instalação da comissão mista de senadores e deputados que vai analisar o texto. Enquanto isso, a proposta está sendo questionada na Justiça. Editada no Carnaval, a MP acaba com a possibilidade de empregados seletistas e de servidores públicos federais autorizarem o pagamento de contribuições a sindicatos por meio de desconto em folha e permite o recolhimento apenas por meio de boleto. De acordo com o relatório do ministro da Economia, que orientou o texto da medida provisória, existem atualmente cerca de 300 entidades entre sindicatos e associações que representam aproximadamente 1.200.000 servidores. 40% são filiados a alguma delas e repassam todo ano cerca de 579 milhões de reais. O repasse é por desconto em folha de pagamento custeado pelo poder público. O governo diz que o Estado não deve ter gerência sobre essas organizações, que os pagamentos devem ser feitos com recursos privados e também que o desconto não se trata de um direito legítimo dos servidores, mas sim de uma vantagem indevida dos sindicatos com impostos pagos pela população. Mas a Central Única dos Trabalhadores argumenta que o texto é inconstitucional, porque impediria a livre organização dos trabalhadores em entidades sindicais e o direito à livre organização. Quando o governo interfere e diz que ele não vai realizar esse desconto, ele está interferindo na vontade individual do trabalhador, da trabalhadora, de participar da sua entidade de classe, da sua entidade organizativa. Na nossa avaliação, o governo Bolsonaro tomou essa medida com o intuito de enfraquecer os instrumentos de luta da classe trabalhadora, que são os sindicatos. Ele sabe que as entidades de classe, que os sindicatos laborais serão a principal fonte de resistência à reforma da Previdência e às privatizações que estão em curso, porque é uma forma de inibir o levantamento de recursos para que a gente possa organizar as nossas atividades de rua e fazer a confecção de materiais para potencializar o nosso diálogo com os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal pediu que o Executivo preste informações sobre a medida. Já existem 8 ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP no STF. A relatoria está com o ministro Luiz Fux. O texto também é alvo de questionamentos na Justiça Comum. A senadora Soraya Tronic não acredita que a medida vá contra a Constituição. Eu acho que não tem nada de errado, nada de inconstitucional. O que nós temos como uma liberdade, de repente transformaram numa obrigatoriedade pintada de liberdade. Então, temos aí um choque de princípios, né? E o princípio que prevalece, na minha opinião, é a liberdade, da decisão do indivíduo. Então, é retomar a liberdade de associação, é exatamente o contrário. Já o líder da Rede Sustentabilidade defende que o presidente do Congresso devolva a medida provisória ao presidente da República. Essa medida provisória editada na calada da noite, ou melhor, na ressaca do fim do Carnaval,
fere princípios que estão na própria Constituição. Não cumpre relevância, não cumpre urgência e é inconstitucional, já que fere o princípio do artigo 8º da Constituição, que estabelece a liberdade sindical. Diante disso, o presidente do Congresso tem a prerrogativa de devolver a medida provisória ao presidente da República. Depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que determina a execução obrigatória das emendas de bancada no orçamento da União. O texto é o substitutivo do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que é o nosso entrevistado de hoje. Olá! A proposta de emenda à Constituição, que torna obrigatória a execução das emendas de bancadas estaduais ao orçamento da União, foi aprovada pelo plenário do Senado e retorna à Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Esperidião Amin, relator da matéria no Senado. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Senador, seja bem-vindo. Senador, o senhor entende que essa emenda do orçamento impositivo, ela vai englobar todos os orçamentos públicos no país? Sim. É uma resposta curta e complexa, né? Municípios Sim. E estados? Sim, pelo princípio da simetria. Esta emenda que nós aprovamos, ela afeta o artigo 165 da Constituição Federal, que rege a elaboração de orçamentos. Portanto, não há como dizer que esta parte do artigo 165 novo, que vai ser escrito ou reescrito com a promulgação desta emenda constitucional, não diga respeito a todos os orçamentos públicos do Brasil. Só que ela é uma diretriz básica. Ela ainda não tem todos os acessórios que serão exigidos de uma emenda regulamentadora do orçamento impositivo. Ela vai exigir uma legislação infraconstitucional. A diretriz é o seguinte, pessoal, o que uma programação de orçamento faz depois de aprovada é para valer. Por enquanto ela disse isso, nos 3 níveis. Agora, os detalhes de como vai se fazer valer, eu já encaminhei para a comissão permanente do Senado do Futuro 2 sugestões. Por incrível que pareça, a proposta de orçamento impositivo apresentada pelo senador Antônio Carlos Magalhães, que é atualíssima. Em 2000? Em 2000. Diz assim, a lei orçamentária anual será de execução obrigatória, ou melhor, é de execução obrigatória, vírgula, e aí seguem-se algumas condições e 6 parágrafos para tratar de como ela pode ser, diante de uma emergência, um fato novo, uma nova circunstância, atualizada. Teve uma fala muito interessante do senador Marcelo Castro na audiência, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi debatida, que ele fala exatamente isso. A lei orçamentária é uma das leis mais importantes do país e, paradoxalmente, ela é uma lei que não precisa ser executada. É autorizativa. Ela é autorizativa. Então, isso é o mais atual que nós temos, que eu conheço. E ainda apresentei um estudo que eu fiz, bem mais pobre, para que a Comissão Senado do Futuro, presidida pelo senador Messias de Jesus, o nome é sintomático, né? O nome é bom, trate desse assunto. Porque agora nós teremos, né, com a promulgação, um dispositivo constitucional dizendo assim, pessoal, acabou o facultativo, o autorizativo, vai ser para valer. Agora, o vai ser para valer vai ter uma série de... Os Estados Unidos estão até hoje regulamentando a lei do orçamento impositivo. A Inglaterra, que é a mãe de todos os parlamentos, tem o parlamento mãe de todos os outros, ainda se debate quando tem uma despesa tipo Brexit, né? Vamos aceitar essa despesa? Não vamos aceitar. Estamos sempre aprendendo. Nós vamos ter que aprender mais e mais rapidamente. A outra parte da emenda versa sobre o artigo 166. Aí já não é para todo mundo, porque não é regra para o orçamento. O 166 tem as emendas individuais, que já são prescrições de execução já estabelecidas e que mostraram que não quebraram o Brasil, não estão envolvidas em corrupção. Não conheço nenhuma denúncia sobre emenda individual adotada a partir
Emenda Constitucional 86 de 2015, que justificasse as críticas que a antecederam. E se tiver crítica, porque somos humanos, vamos punir. E as emendas coletivas que vão dar ao parlamento responsabilidade, porque nós acrescentamos lá o seguinte: se uma bancada estadual colocar como sua prioridade uma obra plurianual, quer dizer, cuja execução vai demandar mais do que um ano, ela é obrigada a colocar a dotação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, até terminar a obra. Então, a emenda estadual de uma obra plurianual, ela vai ter a dotação orçamentária inteira já no primeiro ano, especificando que ela vai para os 3 anos. Por parcelas. Eu boto o correspondente à despesa do primeiro ano, pelo orçamento. Mas vai ter que especificar na emenda, sim, na primeira. Na primeira, na segunda, e todo ano tem que ser reapresentada. Não no valor total, mas no valor correspondente à despesa daquele ano. Porque ela vai para a lei anual de orçamento. Lei do orçamento anual. Lembra que eu falei que era o texto do Antônio Carlos Magalhães? A lei orçamentária anual terá que ser cumprida. O plurianual vai prevê-la também, mas a obrigação da bancada é apresentá-la na emenda anual, todos os anos, no valor correspondente ao que naquele ano deve ser nela investido. Ou seja, ainda contemplamos com uma pequena gradação, 0,8% no primeiro ano e 1% a partir do segundo. Ou seja, conseguimos consertar um acordo envolvendo Câmara dos Deputados e Senado. Ou seja, o Congresso aceitou o debate e conseguiu rapidamente um acordo que envolveu também o interesse do Executivo. Portanto, conseguimos transformar aquilo que se anunciava como uma pauta-bomba, como um grande limão, uma limonada que aperfeiçoa a democracia. E vamos só explicar para o telespectador por que você fazer a pauta bomba. Vamos, de uma vez por todas, acabar com essa história de dizer que nós estamos engessando o orçamento. Não estamos. Estamos vinculando o orçamento a necessidades estaduais, como acontece em qualquer lugar do mundo, a começar pelos Estados Unidos, onde o orçamento é feito e os deputados são deputados distritais, ou seja, eleitos por distritos, é voto distrital puro. E por 2 anos, eles têm que cuidar da sua paróquia. Não é clientelismo, não. É respeito ao princípio do mandato, do representativo, como é o deputado federal. E, finalmente, eu acho que na medida em que o Congresso perceber que ele é o responsável pelo orçamento e agir com responsabilidade, e nós vamos ter que criar o arcabouço legal para isso, nós vamos mostrar que o que engessa o orçamento do Brasil não são as emendas individuais nem as coletivas. São 3 grandes números. Primeiro, quanto nós pagamos de juros? 400 bilhões por ano, sem amortizar a dívida. O mesmo país que deve 4,5 trilhões e gasta 400 bilhões por ano com juros, tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais de reservas, 377 bilhões de dólares, que são remunerados à taxa de 1% ao ano, enquanto o Brasil paga 9% de juros ao ano. Por quê? Por quê? Isso é uma cláusula pétrea? Vamos discutir esse grande número, 400 bilhões. 330 bilhões todos os anos, neste ano também, de subsídios e incentivos fiscais. E mais a Previdência, pelo menos o atual governo está enfrentando. Esses 3 números superam 1 trilhão. Isso é que engessa o orçamento. Não são as emendas individuais e muito menos as coletivas, que pode ser que alcance 8 bilhões. Como diz o ministro Paulo Guedes, é uma ninharia. O grosso é que nós temos que enxergar. E o Congresso é que tem essa responsabilidade. A propósito de renúncias e incentivos, eu apresentei pela 3ª vez um projeto que eu confio que possa tramitar e ser bem sucedido, que não acaba, mas avalia os resultados de todos os incentivos fiscais e renúncias de receita. São 330 bilhões, isso não é ninharia, que o Brasil gasta sem saber, que o contribuinte não sabe para onde foi, mas quem escreveu lá sabe para quem foi e a quem beneficiou. O que não se sabe é qual foi o retorno em termos de emprego, competitividade do setor e benefício para o consumidor. Vamos fazer uma avaliação
anual, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, do IPEA, enfim, vamos civilizar o orçamento e dar-lhe cidadania. Senador, voltando para a questão do orçamento impositivo, se por um lado no Senado a emenda foi chamada de nova política, foi dito que ela estabelece um novo patamar para o Pacto Federativo, que pode diminuir pobreza e desigualdade, vai mudar o papel do Legislativo no planejamento dos gastos públicos. Por outro lado, especialistas e economistas levantam a possibilidade de que ela... a bancos, todos eles, nenhum deles fala sobre juro. Todos os consultores, isso já foi dito, todos os consultores econômicos que falam na imprensa brasileira são vinculados a bancos. Eu não sou. E o senhor avalia que muda realmente em relação ao Pacto Federativo? Me colocando no lugar do presidente Jair Bolsonaro, eu conheço há 28 anos, e ele, inclusive, assinou a emenda lá atrás, junto com o senhor na Câmara dos Deputados, sim, né? Mas nós assinamos a coletiva de bancada, porque a emenda inicialmente só falava disso. Ele assinou porque eu também assinei. Eu sou o número 54, ele é o número 77, a Jandira Fegali é o 78 e o Jean Willis é o 79. Você vê que é bem diversificado. Assinamos porque isso reduz, não acaba com o toma lá da cá. Eu acho que o presidente vai poder praticar aquilo em que ele acredita. Eu sei que ele acredita nisso. E acho que ele vai se sentir à vontade. Do seguinte, os parlamentares vão ganhar isso porque é do seu direito constitucional. E eu vou cumprir. Eu, presidente da República. Ele vai ficar aliviado, porque ele não está fazendo tomar lá da cá, e vai estar valorizando o parlamento, onde ele era considerado do baixo clero. Ou não era? Muito embora tivesse expressão, força e vigor para ganhar uma eleição para presidente da República como ganhou. E era tratado aqui como baixo clero. Quanto aos consultores, eu os respeito, mas gostaria que um consultor independente, que não fosse ligado a banco, dissesse o que ingessa o orçamento. E viesse aqui debater. Por que 400 bilhões por ano de juros é cláusula pétrea? E ninguém discute. E diz que os deputados são clientelistas. Será porque estes têm um cliente só? Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.